Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair e hoje é sexta-feira, o dia que a Janaína mais gosta da semana, dia 12 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos aqui pela próxima hora com muita informação para você. Tem muita notícia, muito debate, porque ontem nós tivemos Cruzeiro e Vasco classificados e estão já definidas as quartas de final da Copa, as semifinais da Copa do Brasil de 2025. Teremos um clássico carioca e um duelo entre paulistas e mineiros para definir quem vai brigar pelo título na grande decisão da Copa do Brasil deste ano, que será só em dezembro. Agora a gente tem uma pausa aí de praticamente 3 meses até o início da fase semifinal. Evair Paulino, tudo bem? Hoje você tá em homenagem ao Cruzeiro? Agora que eu percebi que é o azulão aqui não tem nada a ver com o Cruzeiro, não, mesmo porque éramos rivais, mas é um candidatíssimo ao título da Copa do Brasil. Janaína Carvalho, que hoje veio em homenagem ao Vasco da Gama. Vim de luto, errei todo mundo, errei todos os resultados. Ontem eu errei também Não, Cruzeiro todo mundo acertou. Não, essa daí nem conta. Mas eu errei também, porque eu achei que o Botafogo, essa aí o Evair acertou sozinho, a vitória do Vasco. Não, acertei que ia ser até nos pênaltis, né? O negócio é que eu tô com 100% de aproveitamento, eu errei todos. Não, o Cruzeiro você acertou. Não, mas o Cruzeiro não conta. Não conta. O Cruzeiro não teve graça. Vamos lá, vamos pra mais um Mata-Mata com você. Comecemos por uma célebre tarde de novembro. Fazer uma citação aqui a Dom Carlos, estou brincando. Uma célebre noite de setembro, que lá no estádio Newton Santos teve uma classificação inesperada, eu diria, do Vasco. O Evair esperava, mas mesmo assim ele sabe que era inesperado. O Botafogo era ele deu palpite com o coração. Foi mais torcida do que uma análise fria mesmo. Concordo com vocês, foi mais pelo coração e na vontade de ver o Vasco passar e ganhar 9 milhões ali e tal, porque tá precisando no caixa. O Nuno Moreira abriu o placar ali quase 21 minutos do primeiro tempo. Que lambança do Neto também, hein? Pois é. O pessoal sentiu saudade do John ontem. E o Alex Telles converteu um pênalti que foi sofrido pelo Correia e Botafogo empatou. E aí o jogo foi pros pênaltis e o Vasco fez 5-3. Um pênalti errado só, o Vasco converteu todos, o Botafogo bateu 4, fez 3. E o time Cruz Maltino está na semifinal, vai pegar o Fluminense. Eu assisti um pedaço da partida ontem, primeiro tempo, sobretudo, e achei um Botafogo muito abaixo daquilo que se propõe a ser, e por ser um time que conquistou os 2 principais títulos do ano passado, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas o segundo tempo melhorou. O Botafogo amassou o Vasco. Melhorou. Só que o primeiro tempo o Botafogo estava muito mal. Depois, acho que uma conversa com o Ancelotti, o time se organizou melhor e foi pro segundo tempo, né? Não vi ao vivo, mas depois a gente acompanha. Enfim, o ano do Botafogo... Um desastre puro, né? 3 meses tranquilo no primeiro e no início do ano, né? Sem treinador, sem muita preocupação, acaba uma hora, né? A conta chega, né? Não é sempre que vai dar certo, né? Que nem deu em 24, né? Eu falei, o raio não cai 2 vezes seguidas no mesmo lugar. O fato curioso é que nenhum jogador do Vasco teve autorização para dar entrevista na zona mista. O Marlon Freitas falou depois do jogo, a TV detentora dos direitos, mas na zona mista nenhum jogador falou. Qual era o motivo? Por conta da eliminação, enfim. Do Vasco não, do Botafogo. Do Botafogo. Perdão, gente. Do Botafogo. Não,
Mas o clima tava ruim, né? Por conta da desclassificação. Sim. Aí, da entrevista, geralmente, as chances de falar algo que não deve é muito grande. Então, nesse tipo de situação é melhor dar uma resguardada. O fato é que quem falou, além do David Ancelotti, foi só o proprietário da SAF do Botafogo, o John Textor, que admitiu os erros. Ele, inclusive, chegou a dizer que não iria falar dos erros dele, porque se fossem falar, ficariam ali a noite toda. Porque ele reconhece que errou muito. E a gente falava disso aqui como qualquer analista, que não precisa nem ser muito frio, pode ser até apaixonado, pode ser até um torcedor do Botafogo, sabe que houve um erro muito grande de planejamento no início do ano, porque você perde o Arthur Jorge, o treinador, que foi campeão com o time, tinha um modelo de jogo, começa o ano sem treinador, não procura esse treinador, não procura o treinador, recebe um ou outro não e deixa pra lá, vamos ver, mais pra frente a gente traz aí alguém. Traz um treinador que logo depois é demitido porque, segundo o dono, não encaixava naquilo que ele queria. E nesse meio tempo todo reformula o elenco as 2 vezes. Então, eu não sei, é muito complicado dar certo. Acho que é basicamente impossível acontecer, porque no ano passado teve essas alterações, tudo bem, mas não houve uma reformulação de elenco total assim, e também deu muita sorte de casar a ideia de jogo com o elenco e tudo mais. Enfim. Achados também, né? Encontrou jogadores que fizeram muita diferença. Os acertos dele acabaram se transformando em dinheiro, né? Eles foram atrás daquilo que ele queria, e ele achou que iria acertar tudo de novo, né? Ele achou que não, o caminho é esse aqui, eu acertei dessa vez, em 24 eu acertei, e em 25 eu vou acertar também, vou fazer a mesma, mas não é bem assim, né? E o que ele mais ganhou foi dinheiro com esses jogadores, porém o Botafogo deixa a desejar aí em mais uma competição, né? Dá pra fazer dinheiro e ter um time bom ao mesmo tempo, só porque tem que saber fazer, né? Não dá pra trocar o time todo, tem que ser peças específicas e em momentos exatos, né? E tendo substituição, porque o que aconteceu com o Botafogo? Vendeu bons jogadores, fez dinheiro, só porque não tinha peças pra substituir à altura, né? E deveriam ter procurado. Eu acho até que procurou, só que tem um limite de mercado. Não achou, né? Exato, tem um limite de mercado e tem um limite também de encaixe, porque por mais que você ache o Messi e o Cristiano Ronaldo aqui, não quer dizer que esse time vai vingar assim, num estalar de dedos. Prova como ano passado. Santos, né? Exato. Não quer dizer que o time, se você pega ali os melhores e coloca eles pra jogarem juntos agora, não quer dizer que vai ser o melhor desempenho, o desempenho adequado à estatura dos jogadores de imediato, porque a gente que joga pelada sabe um pouquinho. Imagina o Evair, você precisa de um tempo para entender melhor o jogo, para encaixar com seus companheiros, né? Saber onde é que você vai estar. E o Botafogo, o elenco foi muito reformulado, não ia ter esse tempo, ia ser de novo, contar muito com a sorte para dar certo. Contar com a sorte e sem paciência, né? Porque, querendo ou não, foi um time que bateu o PSG, só que num esquema, né, defensivo que não lhe agradava o John Textor. Então essa é uma situação assim que infelizmente passou o Botafogo, e ele poderia muito bem ter segurado o treinador, mas ele acha que ele acerta, ele traz os jogadores e vai fazer a mágica vai acontecer. E pode até achar uma vez, mas 2 vezes é muito difícil. Não, e demitindo um treinador por conta de uma derrota num Mundial de Clubes, depois de ter vencido um jogo contra o maior time do ano, é um absurdo, né? Eu quero pegar essa fala do Evair aí, de novo, daqui a pouquinho. Agora eu quero ouvir o David Ancelotti, que falou, a Janaína disse que o Botafogo foi muito melhor no segundo tempo, ele falou sobre isso e sobre a derrota do Fogão para o Vasco. Foi a primeira vez que como time generamos jogo, generamos domínio no campo adversário, e falta um pouco de finalização, falta um pouco esse passe dentro da área, esse último passe que a vezes não procuramos fazer certo, mas
Mas como se tenho que falar da prestação, do performance do time, da performance do time, só da performance do time, sem esquecer a decepção que temos agora, o time sim merece ganhar o jogo, mas outra vez, não foi suficiente. Aqui. Tá aí o David Ancelotti, que o time teve até uma boa performance, mas não foi suficiente. Vamos lá, Botafogo, no início do ano, perde a Supercopa Rei, é eliminado no Campeonato Carioca nas semifinais, não ganha nem a Copa Rio, que é o prêmio de consolação para os times que ficam de quinto para baixo, perde a Recopa Sul-Americana, vai para o Mundial, consegue o único feito até aqui, que foi bater o PSG. O feito do Botafogo na temporada é esse. Na Copa do Brasil chega às quartas e é eliminado, e antes tinha sido eliminado na Libertadores da América para a LDU, que é um time que tinha-se como muito inferior a nível de elenco ao Botafogo. E no Brasileiro você tá aí a 10 pontos de diferença do Flamengo. Então, assim, 5 eliminações. E muito, muito difícil pensar que o Botafogo vai conseguir suplantar essa diferença que tem entre ele hoje, o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro lá na ponta da tabela. Ruim a temporada do Botafogo, vai? Péssima, mesmo porque se esperava desde o início um time, né? A impressão que tem é que aquela vitória com o PSG foi assim... algo ruim, né, pro Botafogo, porque a partir daquele momento o treinador definiu um esquema tático que não foi aceito pelo gestor. Então isso faz com que a gente imagine que esse Botafogo tá meio assim perdido nessa estrada aí, né, porque ele pode até ter sido o superior ao Vasco, mas o Vasco teve contra-ataque, teve a possibilidade um pouquinho mais de calma até de fazer o 2-1. Só que o Vasco não tem essa qualidade toda, né, para saber sair mesmo no contra-ataque. Mas oportunidade, o Vasco foi criada também esses contra-ataques, e isso faz com que a gente veja o Botafogo como um time que vai brigar ali no meio da tabela. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, vai falar muito do Vasco, que tá na semifinal. O Evair, você estava comentando aqui, você ficou indignado com o Fernando Diniz ontem? Com a braveza dele, né? Acho que foi o único que tomou cartão do jogo, se eu não me engano. Pelo menos até os 30 do segundo tempo, era o único que tinha tomado cartão no jogo. E indignado por ele ter substituído o Coutinho. Porque... é o craque do time? Não, às vezes até o Coutinho pudesse até ter pedido para sair, se via que ele estava desgastado, mas é um jogador que bate pênalti, né? Querendo ou não, bem. Ele iria bater o primeiro ou o segundo pênalti, porque é uma hora de decisão, você precisa ter os melhores ali, né? Fiquei indignado com isso. E a gente tava falando sobre o segundo tempo, o Botafogo ter jogado melhor, né? Mas apesar de ter jogado melhor, as chances mais claras de gol foi do Vasco. E inclusive teve uma bola do Coutinho assim, ó, que passou raspando na trave, que se tivesse dado um ventinho ao contrário, a bola tinha entrado. E outra coisa também, né? A gente falou aí nas cobranças de pênaltis, né? O Léo Jardim chegou ao 7º pênalti defendido com a camisa do Vasco. O Vasco ligou o tal do modo Copa ontem, né? Porque quando você vai jogar uma competição eliminatória, é diferente. O Evair que tava no campo, a gente que fica na torcida ou como espectador sente que é diferente, sente que pro time que é inferior é possível, e acho que pro jogador tem esse combustível também, né? E o Vasco acho que ligou esse modo, acho que percebeu, olha, a gente é inferior, mas aqui são só 2 partidas. São só 2 partidas. Aqui a gente vai dar a vida e a gente vai passar e vai levar o clube adiante na disputa pelo título. Então acho que incorporou muito, acho que é um mérito que o time do Vasco teve de incorporar mais essa disputa. Nessa linha de raciocínio sul ali, eu vi um Verratti
mal no jogo, mas extremamente dedicado, né? Indo para dentro da área do Vasco, brigando na entrada da área do Vasco por uma bola, né? Subindo de cabeça o tempo todo. Não é aquele jogador lá na frente que fez diferença, porém, em termos de dedicação e força de vontade, é notável como ele ao tempo todo viu que a bola não tá chegando, ele volta ali e corre. É esse espírito aí que pode fazer o Vasco tirar algo mais dessa cartola aí. E eu acho que talvez a falta de desempenho dele lá na frente tenha sido por falta do conjunto é a obra, né? Da bola chegar nele. Nem tanto por falta de qualidade, não, né? Porque qualidade não falta no Verratti. Mas falta de desempenho dele na partida. Eu acho que foi mais falta do conjunto. A bola não chega, né? A bola chega muito pouco e quando ele... o contra-ataque, a maioria das vezes não é com ele, porque ele não tem velocidade pro contra-ataque. E a bola realmente não chega como precisa para um centroavante para ele poder desenvolver o trabalho dele, até mesmo para segurar lá na frente. O internauta que é bom de memória vai se lembrar que no dia 25 de agosto eu disse aqui, e vocês concordaram, que o Vasco hoje estaria a viver ou o céu ou o inferno, porque tinha perdido pro Corinthians no dia 24. E aí no dia 25 nós fazíamos o mata-mata aqui. Falamos, o Vasco ou vai chegar depois dessa parada da Copa classificado na Copa do Brasil e tendo vencido um rival direto, o Sport Recife, na briga contra o rebaixamento, ou vai chegar no inferno, porque pode ter sido eliminado por um rival na Copa do Brasil e perdido pro Sport, que é um adversário na briga contra a queda, e estar na zona de rebaixamento. Melhor dos mundos pro Vasco, que venceu o Sport fora e eliminou o Botafogo. Eu não vou dizer que ele tá no céu, mas eu vou dizer, olha, ele vai em mar mais tranquilo, né? Sim. Mesmo porque o Vasco não tem um grande elenco, não tem um grande time, mas demonstra, né, aquilo que a gente tinha falado aqui, a determinação, a vontade. Então tira o pé da lama o Vasco, né? Porque recebe 9 milhões, já dá uma respirada, já paga salário. E isso é dessa maneira que faz com que um time de futebol possa começar a se levantar. E uma classificação também motiva os jogadores, né? Que talvez se tivesse não conseguido a classificação, tivesse perdido o jogo, aí tem Campeonato Brasileiro, já chega cabisbaixo, falta uma motivação. Acho que tudo isso vai contribuir de forma positiva pro Vasco agora no decorrer do Campeonato Brasileiro. O interessante é que essas semifinais, elas vão ser disputadas só depois de terminar o Brasileirão, ou seja, o Vasco vai já com seu destino selado no Campeonato Brasileiro. E também não tem o problema de você ficar com aquela sobrecarga de jogos num período e ter que poupar enfim. Então, para os times que se classificaram, muito bom esse aspecto. O Evair falou da questão dos recursos que entram da premiação. Quem estava muito feliz ontem era o Pedrinho. Os vídeos que circularam dele aí, ele com segurança de 3 metros, ele já não é muito alto, aí parecia um pigmeu, mas muito, muito feliz, extravasou lá nos vestiários do Nilton Santos, enfim. Vamos ouvir o Fernando Diniz, que ontem deixou o Evair preocupado quando ele tirou o Coutinho. O Evair falou, vai ter pênalti, quem é que vai bater? Vamos ouvir o Fernando Diniz sobre a vitória. Eu pego no recorte do que aconteceu nos 2 jogos, principalmente, acho que foi uma vitória, uma classificação muito justa, porque a gente jogou melhor que o Botafogo em São Januário e a gente não teve, até o gol não foi uma bola clara, uma chance de gol clara, o gol que eles fizeram lá, a gente teve chance de vencer em São Januário. Hoje foi um jogo mais equilibrado. Jogar aqui é muito difícil porque o campo modifica muito o jogo. É um campo, ele já é mais rápido por natureza e eles encharcam muito o campo para começar o jogo e depois do segundo tempo, então ele ganha outra dinâmica. Então o time foi inteligente para poder tirar um pouco da velocidade do jogo, principalmente nos minutos iniciais dos 2 tempos. E aí eu concordo que dos 25 minutos do segundo tempo para frente, a gente estava muito mais perto de fazer o gol do que o Botafogo. Mas o importante foi que a gente foi para os pênaltis, coisa que a gente treina sempre. A gente treinou muito pênalti, os caras não bateram pênalti só por conta de casualidade. Eu sempre treino a minha vida inteira, qualquer adversário, quando tem a mínima chance de ter disputa, a gente treina pênalti. E todos os jogadores treinam. Então foi uma vitória do trabalho de todo mundo, de muita gente. Todo mundo se doou muito aí do departamento médico para que o Tietê pudesse ter a chance de
de jogar, infelizmente ele sentiu de novo, e do Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção, foi muito importante hoje também. E o Vasco é isso, é um trabalho de muitas mãos, do presidente, que passa por muita gente no CT e chega no torcedor, que é um torcedor muito diferente, um patrimônio nosso, muito bom ver a torcida feliz do Vasco, e quem mais merece isso acho que é a torcida. Eu acho que o Fernando Diniz tem feito um trabalho bom, levando em conta o que ele tem em mãos, porque o Vasco evidentemente oscilou, por exemplo, fez o 6-0 no Santos, depois perdeu para a Juventude, perdeu para o Corinthians, enfim. Mas é natural para um time que tem todas essas dificuldades, que não são só de elenco, mas também extracampo. A própria pressão da torcida, que é natural, e enfim, as questões salariais, de dificuldade estrutural do clube. Acho que o Fernando Diniz tem... Eu não sei se teria muitos outros nomes que o Vasco poderia contratar para conseguir o que ele tem conseguido fazer. Pra ser sincera, quando ele foi pro Vasco, eu acho que eu até falei aqui que as chances de dar certo seriam baixas por conta do estilo de jogo do Fernando Diniz, né? E o engraçado é que ele conseguiu adaptar a equipe de uma forma rápida, né, pro estilo dele. E assim, a equipe continua com muitas limitações. Isso Sim. É muito evidente quando tá no jogo, isso é muito perceptível. Mas é o que eu disse, diante das circunstâncias, acho que o Fernando Diniz tem feito um trabalho razoável lá no Vasco. O Vasco vai pegar o Fluminense na semifinal. Agora eu acho que, pelo desempenho de Fluminense e Botafogo no ano, eu acho que o sarrafo sobe pelo desempenho do Fluminense em Copa, sobretudo. Acho que vai ser um duelo assim. Se o Vasco tiver no modo Copa aí, vai ser bom de a gente ver. Só que tem que ver também o que vai acontecer no fim do ano. Se o Vasco já pensou se o Vasco chega rebaixado na semifinal da Copa do Brasil? Pode acontecer. Porque ele tem que se preocupar com... não é só com a Copa, né? Não é só com a Copa do Brasil. Tem que se preocupar principalmente em momentos como esse pelo brasileiro, né? Que tá lá embaixo, precisa vencer. Não pode se descuidar em momento nenhum. Não tem como ele preservar jogador, porque ele não tem um elenco para disputar duas competições e girar o time e virar o time do jeito que quer, do jeito que precisa. Então torcer para que o Vasco consiga algumas, já que é só no final do ano, só né? Em dezembro. Então o Vasco tem muito para pensar e muito para sair dessa situação, para chegar com fôlego e psicologicamente bem lá para contra o Fluminense. Não, mas ser depois do Campeonato Brasileiro eu acho que é algo favorável, porque... Do ponto de vista de descanso, sim. Porque aí você não precisa ficar optando em mesclar time, em jogar com o time misto, porque tem um jogo importante na quarta-feira. Você consegue descansar os atletas e o mental também, né? E não ficar preocupada ali constantemente com duas competições diferentes. Eu acho que isso vai ser algo positivo, tanto pro Fluminense quanto pro Botafogo. O mental se complica pro Vasco se for rebaixado. Não, sim. Porque o risco ainda existe. Mas aí a questão de não ter a Copa do Brasil para se preocupar durante esse período, focar no Campeonato Brasileiro, facilita pro Vasco essa parte de focar no campeonato e tentar não chegar lá na Copa do Brasil rebaixado. Acho que os benefícios são muito maiores do que os prejuízos dessa mudança para o Vasco e para qualquer outra equipe, claro. O Vasco é porque tá numa situação mais crítica na briga contra o rebaixamento, e o Fluminense deve, digamos, mais ficar, acho que dos times que passaram, o Fluminense é o que vai ficar mais tranquilo ali no Brasileiro, vai assim, o que acontecer aí, o que vier é lucro, porque não é um time que me parece que vai sofrer muito para permanecer, e também não é um time que vai conseguir brigar por G4 ou por coisas muito melhores. E é um time que saiu de um adversário forte, o caso Bahia, né? E passou com superioridade sobre o Bahia, né? Então vai jogar também com mais moral ainda a competição ao Campeonato Brasileiro. Tem muito tempo para pensar, né, no Vasco para depois. Então é um time que tende a até melhorar no Campeonato Brasileiro, né? Intervalo, daqui a pouco voltamos.
Ô, Janaína, você lembra daquela sua fase goleadora, quando você tava na pelada e vinha a bola, batia na sua barriga e entrava? Muito atleta, batia faço na isso sua sempre. orelha e entrava. Muito atleta, eu faço isso sempre. Só golaço. Você lembra aquela vez que eu fiz um gol olímpico? Lembro. Não, assim, tem fase boa demais. Tem gente que vive muito a fase boa. E essa pessoa é o Caio Jorge. Caio Jorge que se machuca na seleção, é cortado. Chega, vai pro jogo. Recuperou rápido, hein? Teve um sacrifíciozinho lá. Tomou aquelas injeçãozinhas que o pessoal toma hoje lá pra reduzir as dores, né? As dores da lesão. Isso é bastante comum, né? Hoje, não sei se na sua época recuperou. O que ele teve, na final de contas? Eu nem sei qual foi a pergunta. Porque não foi nem noticiado qual foi a lesão que ele teve. Eu só sei que ele chegou no Cruzeiro, parecia que não queria nem estar lá na seleção. Eu gosto do pós-jogo, né? Eu já falei pra vocês, né? E o pós-jogo de ontem me agradou muito. Vou deixar você dar a notícia do jogo, depois eu falo. Tá bom. O Caio Jorge, o Evair, ele disse que atuou no sacrifício, no duelo. De volta, ele teve uma fisgada grau 2 no adutor da coxa. Ele disse na entrevista depois, a gente até vai ouvir o Caio Jorge daqui a pouco, que achou que não ia conseguir se recuperar a tempo. Fez tratamento muito intenso, enfim, a gente vai acompanhar a fala do Caio Jorge, mas foi uma fisgada grau 2, que é o segundo pior tipo, né? O grau 1 é o maior, eu acho. O grau 1 é tipo um mês parado, o grau 2, 15 dias. Faz só 3 dias que ele voltou da seleção, né? Será que às vezes também não é um pouquinho psicológico o medo de se lesionar? Será que não é que tava no banco lá, não ia ser aproveitado? Queria vir embora pra jogar a Copa do Brasil, né? Teve um telefonema do diretor do Cruzeiro, falou assim, nós precisamos de você aqui, deixa aí, você não vai jogar mesmo. Eu acredito que não também, isso é maldade da minha parte, porque estar na seleção brasileira é o auge da carreira, né? Até porque talvez ele fosse jogar, né? Naquele jogo da Bolívia, todo mundo jogou, praticamente todo mundo. Mas olha, aquele dia lá ninguém jogou, na verdade, é só entrar em campo, fizeram um rolê lá na Bolívia. Talvez ele quisesse fugir dos 4.000 metros, mas brincadeiras à parte, ele brilhou e eu falei da fase porque a bola procura o cara na área. Aquele segundo gol, os 2 gols da vitória foram dele, a bola procura o Caio Jorge hoje. E eu me lembro como se fosse ontem da Janaína dizer, o Gabigol tá lá, reserva do Caio Jorge, quem é o Caio Jorge? Aí o cara tá com 20 gols e... Mas em minha defesa, 5 assistências. Mas em minha defesa, essa é a melhor temporada da carreira dele. Sim. Não tinha tido nenhuma outra nem próximo, anos, 23, né? 24. Sim, ele é bem jovem. Não tinha tido nenhuma outra nem próximo antes. E o Gabigol chegou lá com status de estrela, né? Então eu tenho defesa. Tá vendo? O pessoal pegou o recorte, da Janaína falando isso, mostrou pro Caio Jorge, falou no final do ano, você mostra seus números pra ela. Aí tá lá. Tá longe fazendo gol de barriga, de canela. 50 e quantos gols que você fez numa temporada? 53 em 94 pelo Palmeiras. 53, tá ainda muito longe, né? Precisa de 33 gols, não vai chegar no que você fez lá pelo Palmeiras, mas hoje o cara tem 20 gols, 5 assistências em 32 jogos. Esse é jogador nível Barcelona, Real Madrid, Manchester City, se contrata jogador nesse nível e quando chega a esses números no Brasil, né? E continua deixando o Gabigol no banco. Continua deixando o Gabigol no banco. Que eu não sei se o Gabigol vai ficar lá pro ano que vem, viu? A ver. Há rumores que ele já tá procurando um time pra fora do país pra poder jogar, né? E pra falar, eu falei sobre o pós-jogo, né? Que eu gosto, mas teve durante o jogo, né? Depois do gol do Caio Jorge, ele fez uma dancinha e há especulações aí que foi uma pequena provocação ao Atlético Mineiro, né? Porque a dança que ele fez era referente a uma música que fala assim, que prometeu tudo e não entregou nada. Ele usou uma camiseta que tinha o cabuloso, uma raposa cabulosa lá na frente, com um galo
Pegando ela pelo pescocinho, Exato, né? a raposa pegava o galo pelo pescoço. Não, mas depois. E aí do atrás jogo, tinha um escudo do Cruzeiro com os principais títulos e do outro lado uma comparação, o escudo do Atlético com os principais títulos, e o Cruzeiro venceu muito mais competições nacionais e internacionais que o Atlético, então ficou ali pra mostrar essa superioridade. Ele próprio, Caio Jorge, pegou um daqueles galos que você compra muito nessas lojinhas aí de R$2, R$3, colocou na boca. Quando isso? Ontem. Depois do jogo? Depois do jogo. Olha, e teve ainda. Eles usaram as redes sociais também depois do jogo. Foi o Caio Jorge e eu não me recordo agora o nome do outro jogador, que também do Cruzeiro. Aí sabe aqueles frangos que você compra frito, desse que aí vem que... no pote? Não é isso. Não, os frangos que frito que compra, Sei, que vem num sei, pote, sei. assim, sabe? Eles gravaram um vídeo lá, comendo esse frango, fazendo uma gracinha ali depois do jogo. Não, eu acho legal. Eu acho legal quando a torcida faz isso. Mas quando um jogador profissional faz isso, não é legal. Sabe por quê? Belo Horizonte é grande. É grande, mas tem muito mais atleticano em Belo Horizonte do que cruzeirense. E você vai Então, caçar aí você confusão com os cruzeirenses. Vai pra caçar confusão com os atleticanos. E ele vai caçar a confusão com os atleticanos. O cruzeirense tá feliz da vida. Não tem coisa melhor. Mas o dia a dia vai ter que andar com segurança. Mas deixa eu contar uma coisa também, que as provocações o Caio Jorge fez, né, tudo Foi mais. ele e o Bolassi, tá? Isso, aí foi um nível um pouquinho mais elevado, mas todas essas provocações começaram com o Laicon, né, ele que usou... Lianco, eu só chamo ele de Laicon, mas eu dei um novo nome pra ele. Ele usou as redes sociais antes do sorteio da Copa do Brasil, falando assim, vem Cruzeiro, a gente quer vocês. Depois usou pra falar assim, ainda não acabou, dá uma segurada. Tipo assim, ele usou as redes sociais pra ficar provocando, né? Então é só uma retribuição da provocação. E ontem ele... Não pode reclamar, então. Se não sabe brincar, não vai pro parquinho, né? Então ele fez uma postagem, não vou dizer o que ele disse, mas depois vocês olhem lá que... Quem que fez? O Lianco. Laicon. Fala aí. Não, tô curioso são já. palavras que não cabem. Não, a gente faz um... A gente faz um pi. O Jonathan coloca um pi ali. Ele disse que deixa eu dizer boa noite, né? Não colocou boa a todas as meninas. Elas menstruaram e viraram mocinhas. Feliz dia. Não. Foi isso que ele disse. E, enfim, o Lucas Silva deu entrevista, disse que venceu o maior de Minas, quem tem camisa mais pesada tem que respeitar o rei da Copa. Vou te mostrar a foto aí, dele com frango na boca lá depois do jogo aí, ó. Foi verdade mesmo, não é fake news. Não, é ele. É impressionante, viu? Olha, vocês são muito sensatos, tanto você como o Tomazetti. Eu seria nesse estilo aí. Não, eu ia ser quietinho. Eu sou daquele tempo mais antigo em que a primeira porrada era livre. Então, se acontecesse isso, se eu fizesse uma brincadeira dessa, na primeira os caras vinham vinha no joelho, não vinha nem na canela. Então, respeito é bom e precisa, senão... Eu seria nesse estilo assim, sabe? O Caio Jorge com frango na boca, o Gabigol fazendo um gol comemorando assim na frente da torcida do Corinthians. Eu seria nesse nível. Você ia ser expulsa com frequência. Sim. Ia arrumar briga com todo mundo, né? Ia ser tipo Felipe polêmico. Melo, sabe? Que Mas- todo mundo odeia. Mas, Evair, eu acho que tem muito. Não vou entrar tanto nesse debate aqui, mas tem muito. É um sinal do nosso tempo, porque o que engaja hoje na rede social é polêmica. E os caras que querem engajar, querem repercutir. Então, caras como nós, assim, a gente não tem sucesso nesse mundo, não. É por isso que as minhas redes sociais é bem devagar. Só Pois tem é. 200 mil seguidores. Nunca Só 200 mil. Ele é posto. blogueiro, fica aí só 200 quase mil. não posto nada. Então, não é o estilo. Se você publicar falando que fulano fez isso, fez aquilo, causando uma polêmica aí, você vai ver se explode. Assim. Vai lá e fala que um time é maior que o outro.
Vai lá e fala. Você tá no noticiário nacional. Você vai aparecer até lá no Jornal Nacional. Então eu vou fazer uma agora. Enia Valência foi embora. Foi embora. Foi mandado embora. Nossa, essa ontem, quando eu vi essa A notícia gente esqueceu de ontem. falar. Quando eu vi essa notícia ontem, eu falei assim: olha o Evair, sabe aquela musiquinha assim? Olha aí o barulho do foguete, era o Evair ontem. Vamos ouvir o Caio Jorge, que mais uma vez foi o herói cruzeirense na vitória. Ô Caio, queria entender um pouco do seu sentimento depois de uma semana como essa. Joga com a seleção brasileira principal, é cortado, volta, faz tratamento insano, entra em campo e faz 2 gols. O que você resume de tudo isso que você viveu? O futebol é muito dinâmico, né? Tava na seleção realizando meu sonho, mas durante a partida ali acabei sentindo uma lesão. Pós-jogo fiz exame, foi diagnosticado uma lesão grau 2, mas graças a Deus com a ajuda aqui dos fisioterapeutas, dos médicos, um tratamento no conjunto todo, eu consegui estar apto a jogar hoje. Acordava às 7 da manhã e ia dormir meia-noite, e graças a Deus esse esforço valeu a pena, e queria parabenizar a equipe também. Às vezes o futebol torna esses profissionais um pouco invisíveis. Eu queria que você falasse o nome dessas pessoas que fizeram com que você entrasse em campo hoje. Claro, você, mas junto com quem? Quais foram os nomes dos fisioterapeutas, médicos, a equipe toda do Cruzeiro? O staff em geral do Cruzeiro, o Dr. Sérgio, o Jonas Antônio, o Barba, eles, meu parceiro Igor também, que me ajudou muito, fizeram com que eu estivesse apto hoje. Agradeço muito a eles, a minha família também, e a Deus primeiramente. Eu vi que você tava com uma camiseta diferente ali em campo comemorando. Fala dela pra gente, por favor. Futebol é isso, quando a gente foi sorteado para jogar contra o Atlético, o Lianco e o Scarpa acabaram falando um monte de besteira ali, mas futebol é dentro de campo. Hoje a gente demonstrou dentro de campo, e quem sabe ano que vem eles não conseguem classificar. Ensina pra todo mundo como é que é pra fazer o K, né? Que tá na moda no Brasil inteiro. Parabéns, obrigado. Valeu. Tá aí o Caio Jorge. Quer falar da provocação aí? É legal a provocação, ficou legal, ficou boa. Os números atrás das costas dele, a raposa com um galo na boca, ficou legal pra caramba. Não esquece que tem. Não acaba não, né? O futebol vai indo, sabe? Hoje é assim, amanhã mas hoje o que você falou mesmo? Engajamento, né? Então, intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mata-mata de volta, só pra lembrar que ontem foi estreia do Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. E aí, vocês gostaram do que viram do Atlético sobre Sampaoli? É lógico que é uma avaliação muito precoce, né? Precoce, é verdade. Eu acho que normal, não mudou muito o esquema tático, as mesmas falhas, né? Nenhum tipo de jogada ensaiada ou um esquema tático diferente. Então é muito precoce para poder ver se mudou alguma coisa ou se melhorou o time do Atlético. Não deu nem tempo dele treinar o time direito, né? Pra poder mexer em alguma coisa assim que desse pra ver nitidamente mudança. Mas também é um jogo muito difícil pra poder colocar como régua, né? Pra ver se tem algo bom ou ruim. Um clássico, perdendo por 2-0. Ele não teve tempo. Bom, o Hulk também falou depois. Ele e o Fabrício Bruno esquentadinhos, os dois, né? Teve treta. O jogo, talvez assim, o Cruzeiro tenha matado fácil o jogo, que ele fez 1-0 cedo e depois fez o segundo gol. Já tinha vencido por 2-0 lá na Arena MRV, mas foi muito quente por conta da rivalidade. O Hulk, claro, tava no meio de alguma confusão. E o Fabrício Bruno, que gosta pouco de reclamar, é pouco enjoado, tava também, né? E aí o Hulk falou depois do jogo, vamos ouvir o que disse o atacante, principal jogador do Atlético Mineiro. Tendo 4 jogos, perdendo 4 jogos sem fazer gol, qual é o peso, o que tem acontecido com o Atlético nesses últimos jogos? É claro que quando você é desclassificado numa competição tão importante, é pesado, principalmente contra o nosso maior rival. Mas futebol é isso, são duas equipes que trabalham bastante tentando levar a melhor. Hoje foram eles. Desde que eu cheguei aqui eu nunca perdi um mata-mata pro Cruzeiro, nenhuma eliminação pro Cruzeiro. Primeira vez, então sempre tem a primeira vez.
Acho que eles foram melhor que a gente, no contexto geral. Merecido, tem que trabalhar. Agora tenho certeza que vamos voltar com tudo agora no Brasileiro, que estamos fazendo excelente trabalho a partir da chegada do São Paulo. Ele deu a provocada, falou que nunca tinha pedido um mata-mata pro Cruzeiro, pra dizer, né, que tem sido superior, e depois falou em fazer um grande trabalho no Brasileiro, mas eu lembro que o Atlético Mineiro tem a Sul-Americana, na qual ele tem boas oportunidades de vencer, até pelo nível dos times que restaram. Eu acho que Atlético Mineiro e Fluminense, eu já disse isso aqui, na minha opinião, são os melhores que estão na Sul-Americana. Então, onde é que tem o jogo do Sul-Americano, você sabe me dizer? Vou olhar aqui pra você a data certa. Enquanto você olha aí, é muito abaixo daquilo que se espera de um time, né, que foi ao mercado. Foi um time que... Só que o início do ano também foi meio conturbado, né? Meio que vai, não vai, muda treinador, vem treinador, manda embora treinador. E isso a torcida não perdoa, né? Ainda mais ser sacado da competição pelo seu maior rival, né? Duas próximas quartas-feiras, tá? Pega o Santos agora no Brasileiro, e aí pega o Bolívar fora primeiro, lá na altitude, em La Paz, e depois recebe o Bolívar em Belo Horizonte na quarta-feira posterior à próxima, dia 24 de setembro. Define uma vaga na semifinal do campeonato da Copa Sul-Americana. Eles estão em chaves opostas? Pode ter uma final brasileira, pode ter uma final, né, brasileira. E eu acho que tem tudo pra ter. Se o Atlético Mineiro, se a coisa não degringolar lá na altitude, acho que tem tudo para ter uma final brasileira aí na Copa Sul-Americana. Agora o Sampaoli, o tempo que ele teve foi esse. Agora não vai ter tempo mais, não. O tempo que ele teve foi esse da data FIFA. Né? Não, paciência eu acho que vai, porque o contrato dele é até o final do ano que vem. Não, o contrato é longo, a diretoria pode ter paciência. Eu falo paciência do torcedor. O torcedor do Atlético esse ano tá chateadíssimo. E ainda mais por conta da quantidade com exceção ao Campeonato Mineiro, né? A quantidade de resultados ruins deixa o torcedor ainda mais impaciente, porque já é do torcedor brasileiro não ter muita paciência, né? Querer vencer sempre. Eu tava vendo aqui, Atlético Mineiro 24 pontos. O Vitória, o último do zona de rebaixamento, 22, então muito próximo. Precisa, a água tá batendo ali no bumbum, tem que ficar esperto. E é um confronto direto, Santos agora. E é aquela coisa, né? Se bate, dá uma distanciada, fica tranquilo, né? Para poder pensar na Sul-Americana. Mas se não bater, você sabe como que é a torcida a imensa torcida do Galo. Projetar aqui rapidinho, lógico, tá muito longe. Quando chegar dezembro a realidade é outra, mas Cruzeiro e Corinthians. Hoje a gente põe o Cruzeiro com um favoritismo até, digamos, maior do que eu acho que o favoritismo do Cruzeiro contra o Corinthians, na minha opinião, é maior do que o do Fluminense contra o Se fosse agora, então, seria pior ainda, né? Porque o Corinthians tem o seu melhor jogador machucado, né? Até lá pode ser que recupere. E aí também é o tempo, né? Que a gente falou que vai ser bom, que vai favorecer todo mundo, né? Pode voltar, porque o Yuri Alberto tá voltando de lesão, então pode dar um ritmo pra ele voltar a fazer muitos gols pelo Corinthians. O Gui Negão pode continuar engatado e tendo bons resultados. Esse tempo aí, esse espaço vai ser bom desde que o Campeonato Brasileiro eles evoluam, né? Porque senão vai continuar, vai ser dois problemas. Eu vou fazer minha aposta desde já, me cobrem lá, eu posso mudar depois, né? Mas me cobrem lá. Cruzeiro e Fluminense a final, e eu não sei, acho que o Cruzeiro vai ser campeão. Eu também tenho o mesmo palpite. Eu acho que o Vasco chega na final e o Cruzeiro chega na final. Você não vai apostar no campeão, não? Deixar pra depois. Não, o campeão deixa pra depois, né? Você tá querendo demais também, né? Eu já tô apostando no Vasco, que é uma zebra. Coloca zebra nisso. Apesar que é só 2 jogos, é mais fácil de conseguir um bom resultado. Pode ser que eu mude como você, né? Até dezembro dá tempo de mudar, né? Coisa, né? Mas aí eu vou citar, eu vou falar assim, olha galera, lá atrás eu falei que era isso, mas a realidade hoje é diferente. Você viu que a gente tá evoluindo? Ele tá parando de ficar em cima do muro? A gente tá evoluindo. Pessoal, vamos falar aqui de rodada do Brasileirão, porque
porque o Evair falou aí já dessa situação do Atlético Mineiro e a gente volta a ter Campeonato Brasileiro já amanhã. Amanhã tem Grêmio e Mirassol na Arena do Grêmio. Esse jogo aqui é interessante, o Grêmio deu uma melhoradinha, mas o Mirassol faz um excelente campeonato e está numa excelente fase. Vem da maior vitória de sua curtíssima vida na Série A, derrotou o Bahia por 6-1, né? 5-1, perdão, na última rodada, e vai pegar o Grêmio fora agora. Ainda no sábado tem Fortaleza e Vitória, 4 da tarde no Castelão. Esse jogo aí, se o Vitória bater, vai a 25, o Corinthians tem 26. Sim. Então, é tudo assim, muito próximo. É uma competição que não pode errar, não. Tem 25. Exatamente, já ficaria na zona de rebaixamento, se perde, né? Exato. Palmeiras e Inter, 6h30 lá no Allianz Parque. O Inter tá reforçado. Tá sem o Ener Valencia, tá reforçado? O velho gosta de provocar Não, mas o Ener Valencia ele deixou muito a desejar, né? De Mané, de Pelé a Mané. Não, não é que eu não goste dele, é que ele, nos momentos mais importantes, ele errou cada gol, que poderia até ter feito o Inter campeão, né? Mas a bola sobrou pra ele pôs pra fora. E ganhava 2 milhões. 2 milhões por mês. E o Pachuca fez até uma homenagem daquele filme antigo, e quem tava voltando? Ener Valencia. Tá lá o Ener Valencia. E aí, pra fechar o sábado, Fluminense e Corinthians, 9 da noite no estádio do Maracanã. No domingo, o Bragantino recebe o Sport, 11 horas da manhã, lá no Cícero de Souza Marques. Tem Atlético Mineiro e Santos às 4, neste mesmo horário também Juventude e Flamengo no Alfredo Jaconi. O líder Flamengo, que agora todo mundo quer tirar uma casquinha do líder, vamos ver se vai manter o desempenho. São Paulo e Botafogo no Morumbis, 5h30 da tarde no domingo. Também no domingo às 8h30 da noite, Vasco e Ceará, jogo com confronto direto também. Jogo também é confronto direto. E lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, segunda-feira, 8 da noite, fecha a rodada Bahia e Cruzeiro, jogo muito bom. Que também o Bahia tá mais distante do Cruzeiro em relação a pontos, mas é quarto colocado e o Cruzeiro é segundo. É um confronto dentro do G4. É um jogo legal de acompanhar na segunda-feira. O jogo Juventude e Flamengo também é um bom jogo pra você acompanhar. Só que é aquela coisa, o Flamengo tá tranquilão, só tá treinando. Juventude tem que abrir o olho, viu? Porque senão... Quer ver? Deixa eu ver. Quando foi a última vez que o Flamengo ganhou do Juventude lá? Tem muitos anos. Sim, mas eu digo, 28, eu falo assim, por causa dessa parada, treinamento, os caras loucos pra voltar a jogar, tudo esperando. Então, acredito eu, não... Fica esperto, Juventude. Uma coisa não vai ter, em Caxias do Sul, não vai estar tão frio quanto pode estar. A última vez que o Flamengo venceu o Juventude jogando lá foi dia 1º de outubro de 1997. Faz tempo. Essa coisa do frio é interessante, porque o avião consegue pousar em Caxias, porque quando faz muito frio, os caras têm que descer em Porto Alegre e subir de ônibus, né? E aí o jogador de bola não quer saber disso, né? Então já é algo a mais. Vai estar, como o jogo é de dia, a temperatura vai estar perto ali dos 23, 24. A temperatura é excelente tá até um pouco quente já para começar a jogar bola, dependendo de qual país você é. Bom, estamos chegando na hora da gente se despedir aqui. Mais uma semana se passou e o Mata-Mata tá aqui. Estaremos de volta na segunda. Janaína Carvalho, tchau pra você. Até segunda-feira. Tchau, até segunda. Com frio lá em Caxias. Vai, tchau pra você. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Bom final de semana a todos. Forte abraço. Obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Nós voltamos na segunda-feira, dia 15, para trazer todos os resultados e todos os destaques de mais uma rodada do Brasileirão. Tchau.